Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o horário que vocês estiverem escutando isso. Meu nome é Sérgio e vocês estão ouvindo minha voz pela primeira vez, né, dentro dessa série, o que tem a ver com a nossa vida, que ela foi feita totalmente na sua duração de 10 meses, né, ou mais um ano, né. E eu tô fechando ela, eu tô fechando também essa experiência com podcasts narrados com inteligência artificial. Eu refleti bastante sobre isso, como vocês podem ver no meu Substack, no meu YouTube, é uma experimentação que eu fiz, né, nesse sentido de entender o uso da ferramenta, a inteligência artificial, da narração a partir dela, a partir pelo notebook GM, entender as potencialidades dessa ferramenta, os limites dela. E eu vou estar entrando numa nova fase agora, fazendo um podcast que é o A Palo Seco. Vai ser assim. Eu vou abrir o microfone e vou gravar do jeito que der, tá? Sem grandes edições, sem grandes firulas, a meu jeito, como quem convive comigo já sabe, como eu ajo, né? Acho que assim, com informalidade e simplicidade, mas prometendo ser denso, na medida do possível que eu puder e conseguir, deste jeito. E vai ser assim agora, inclusive a forma como eu vou tentar resumir os textos que eu faço, né, por aqui. Isso é uma coisa. Então, esse vai ser um episódio diferente do que tem a ver com a nossa vida, porque é o encerramento desta série, né, o último episódio aí de mais de cerca de 50 episódios que eu gravei a partir de textos que eu publiquei no Substack, publiquei em vários sites, blogs acadêmicos, como a Terra é Redonda, como o The Conversation Brasil, ao mesmo tempo dentro de uma blogosfera mais ativista, como Outras Palavras, IHU Unicinos, onde reúne um secto de uma intelectualidade que dialoga à esquerda, esse campo aí movediço que se autodenomina progressista, enfim, né? E também pelo meu Substack, né? O Combate ao Racismo Ambiental, da Tânia Pacheco, grande parceira aí de muitos anos, né? Então, onde eu venho publicando, eu ia transformando essa experiência em podcast. Agora eu vou eu mesmo gravar isso aí, né? Então, pela primeira voz que vocês estão ouvindo não foi produzida por inteligência artificial, sou eu mesmo, é a minha própria voz. Escolhi fazer assim porque esse episódio encerra esse ciclo e, ao mesmo tempo, vou refletir sobre o que eu aprendi nessa experiência. Então, a série, quando ela surgiu, o que tem a ver com a nossa vida, ela nasceu dessa inquietação bastante simples, que é uma tentativa de fazer uma experiência de comunicação e divulgação científica, com questões discutidas na sociologia, nas universidades, nas pesquisas, nos textos acadêmicos, para que conseguisse chegar a outros espaços e conversar com as pessoas, né? Dentro do espectro aqui até onde as modulações, como o algoritmo é programado, chegar nas pessoas, e que nem sempre participam desse universo acadêmico, sociológico, né? A pergunta que deu o nome ao podcast também sempre foi também um critério. Diante de um acontecimento político, de uma política pública, de uma transformação ambiental, de uma nova tecnologia ou de uma mudança na universidade, eu procurava perguntar o que isso tem a ver com a nossa vida, né? De que maneira decisões aparentemente distantes ou que parecem indiretas em relação ao nosso trabalho, na educação, na cidade, no meio ambiente, nas relações sociais, nas expectativas que construímos sobre o futuro. Então, o podcast foi essa tentativa de transformar textos e reflexões sociológicas em conteúdo sonoro. Não surgiu num estúdio, uma equipe especializada ou com equipamentos sofisticados. Eu usei o que eu tinha e resolvi fazer essa experimentação com
a inteligência artificial e também entender um pouco dessa ferramenta, dos limites dela, o que ela gerava em sentido de comunicação, empatia, tentar entender essa novidade, como chegava nas pessoas, como não chegava, a impressão e a opinião das pessoas. Então foi produzido de maneira bastante simples, por meio de alguns programas e ferramentas de inteligência artificial. Essa simplicidade não foi apenas uma limitação material, ela também fez parte dessa experiência, né. A narração por inteligência artificial permitiu colocar o projeto em funcionamento. Ela tornou possível converter os textos escritos nesses episódios, testar formatos e manter alguma regularidade na publicação. Isso é importante, porque assim, como vocês sabem, além de ser o Sérgio, esta pessoa, eu trabalho como professor universitário, tenho uma carga de trabalho bastante alta, porque inclusive eu trabalho com pesquisa, ensino, extensão, e além do meu trabalho eu tenho a minha vida particular, que eu tento curtir da melhor forma possível também, né, pra não acaba não endoidar, como a gente diz aqui no Nordeste, né. Então, desde esperar pelas condições ideais, eu comecei a fazer aquilo que estava no meu alcance. Então, nesse sentido, a tecnologia reduziu essa barreira aí entre ideia e realização. Mas ao longo do processo também eu fui percebendo que transformar um texto em áudio não significa apenas fazer com uma voz que leia as palavras escritas. O texto é destinado também, essa leitura silenciosa não funciona necessariamente da mesma quando é ouvido, quando é um humano dizendo, como eu estou falando agora com vocês, né? Frases que pareciam claras na tela, porque eu escrevi os roteiros, né? Eu simplesmente, além do texto, eu escrevi o roteiro, então eu tinha um trabalho. Agora eu vou pegar o texto e vou falar aqui. A nova série que vem por aí é a Palo Seco, já tô dizendo, né. Então, argumentos que estavam bem encadeados no papel, às vezes precisavam de pausas, exemplos, transições mais evidentes, eu precisava reprogramar junto à inteligência artificial. Determinadas palavras, referências ou nomes próprios também exigiam cuidados específicos de pronúncia, que não vinha tendo. Então, ouvir os textos narrados me ensinou a prestar mais atenção ao ritmo da escrita, passei a perceber melhor o tamanho das frases, repetição de palavras, passagem entre assuntos, né, e como a inteligência artificial vem cada vez mais se apropriando disso e fazendo isso, né, impressionante. Então, talvez tenha sido também uma das aprendizagens mais importantes do projeto, né, que foi esse o que tem a ver com a nossa vida, escrever para ser ouvido. Então, quem lê pode interromper, voltar ao parágrafo anterior, consultar uma referência, quem escuta recebe esse argumento em movimento. Quando vê também no meio das coisas me vem um trocadilho, uma piada sem graça, uma leseira, um comentário à parte também que eu quero fazer, que às vezes, muitas vezes na IA não seria possível, né. Então, por isso também a narração precisa oferecer algum tempo para que as ideias sejam compreendidas, e isso não significa simplificar os problemas ou abandonar a densidade da análise. Significa organizar o pensamento. A IA faz isso de uma forma muito padronizada, né, e não se permite a falhas, respiros, pausas, ouvir a voz, né, do que um podcast permitiria fazer. Então, inteligência artificial contribuiu para esse processo, mas revelou os limites, né, a voz sintética também ela consegue reproduzir as coisas com clareza, mas nem sempre identifica o peso que uma frase possui dentro de um argumento. Então ela pode dar destaque a uma palavra secundária, reduzir a força de uma pergunta ou tratar uma ironia como se fosse uma afirmação literal. Em alguns casos faz pausa onde não devia, em outros segue adiante justamente quando o texto precisaria de um silêncio, ou do meu silêncio, porque eu vou tomar uma água, vou pensar, vou parar, né? Que talvez nessa série A Palo Seco eu vá conseguir fazer melhor. Então esses aspectos eles parecem pequenos, mas são importantes, são humanos, né. Então a voz não é somente o meio neutro de transportar as palavras, ela comunica dúvida, convicção, cansaço, indignação, essa proximidade que a gente pode ter e uma expectativa, né. Então, por exemplo, uma hesitação ela pode mostrar que o assunto não admite resposta simples. A entonação pode distinguir uma constatação de uma provocação. Então, quando esses elementos são padronizados pela IA, parte da relação entre quem fala e quem escuta, ela vai se modificando também, entre o emissário e o receptor, né.
Então, mas também não significa que a IA retira automaticamente a autoria de um trabalho. Também, claro que a gente tem que considerar que a IA ela está num contexto de correlação de forças das Big Techs, de apropriação de conteúdo, né? E mesmo que eu escrevesse o roteiro, ela gravava também, ela pegava ideias e elementos de outros lugares, quiçá que eu soubesse, né? Então, os termos, os argumentos, a pesquisa, a seleção das informações, as decisões editoriais, elas continuavam sendo minhas. A tecnologia, ela exerceu uma função dentro de um determinado processo, mas ela não é neutra. Tanto que tem várias palavras e frases que não eram ditas quando era relativo a algum conflito ou alguma questão, né? Então, essa experiência me levou a pensar mais seriamente sobre essa relação entre autoria e essa mediação tecnológica, que não é neutra. Então, quando uma ideia ela é escrita por uma pessoa e apresentada por uma voz artificial, quem é o público que escuta? Escuta o autor do texto, o sistema que produz a voz ou uma combinação entre diferentes formas de trabalho humano, tecnologia? O que se ganha em alcance e praticidade? Eu vi que no início até tinha uma audiência, mas depois também não passou a ter. É porque é isso, deixa de ser novidade e a IA ela vai produzindo um padrão, né? Também aprendi que a divulgação científica não consiste apenas em resumir uma pesquisa ou trocar palavras consideradas difíceis por expressões mais simples. Então, divulgar exige reconstruir a forma de apresentação do problema, sem eliminar suas controvérsias, exige selecionar exemplos, explicar relações e mostrar porque determinado assunto merece atenção. E também reconhecer que o público não é um destinatário passível, mas ele parte da própria situação comunicativa. Então, produzir esse podcast levou a pensar a sociologia como uma forma de conversa pública, conversar mesmo, e tentar fazer isso pelo podcast com uma gravação de voz humana, mesmo que eu não vá conseguir responder e reagir a partir da publicação dos meus textos com a mesma velocidade que eu fazia quando eu produzia o podcast com o IA. Agora vai ser com a minha voz, quando eu tiver condição física, mental, né, que não me cause um desgaste mental, eu vou gravar esse negócio aqui chamado A Palo Seco. Então, uma pesquisa acadêmica, ela possui métodos, conceitos, procedimentos próprios, mas o fenômeno que ela analisa não pertence exclusivamente à universidade, né? Então, as desigualdades, os conflitos ambientais, as mudanças na educação, as disputas políticas, as transformações no mundo do trabalho, do mercado de trabalho e as novas tecnologias, elas fazem parte da vida cotidiana. Então, a questão é como apresentar essas relações sem reduzir a sua complexidade, né? E também pensar a sociologia a partir de um exercício reflexivo sem um conjunto de respostas prontas. Então, o título da série, que foi o que tem a ver com a nossa vida, expressou justamente essa tentativa. Não que um dia a série não vai voltar, eu acho que ela deve voltar, mas eu vou dar um tempo, agora vai ser a palo seco, né? É o que deu na minha telha, mas ela vai voltar e vai voltar de outra forma e vai voltar com a voz também, né? Então, a pergunta não pressupõe que tudo esteja relacionado a tudo de maneira vaga, ela exige identificar relações concretas, né? Então, produzir os episódios via A também me ensinou que ocupar um espaço público de comunicação requer continuidade, planejamento e disposição para aprender com formatos diferentes daqueles que a gente está habituado. Então, um professor, um pesquisador, ele não se torna comunicador apenas porque conhece profundamente um tema. Ele precisa aprender a falar para outros públicos, lidar com recursos técnicos, reconhecer os limites do formato, como eu estou reconhecendo dos episódios gravados com inteligência artificial, e aceitar que a comunicação também faz parte do trabalho intelectual. Então, agora, ao encerrar esse ciclo, não considero que a experiência tenha sido um teste técnico com inteligência. Ele representou uma investigação, tanto que gerou, a partir de todo esse aprendizado que eu tive com esse universo, uma disciplina de sociologia digital, no programa de pós-graduação em sociologia, aqui na UFPB, onde eu trabalho, né? E mostrou que a tecnologia, ela amplia, sim, a capacidade de produzir e fazer circular conteúdos, mas não resolve por si mesma escolhas intelectuais e políticas da comunicação. Então, a IA, ela pode narrar um texto como ela estava narrando, mas não decide por que aquele texto precisa existir. Qual problema ele pretende compreender ou que relação deseja estabelecer com o público, como eu quero a partir de agora fazer isso com vocês. Então, por isso que decidi fazer esse pedido com a minha própria voz.
Não porque a voz humana seja sempre mais verdadeira ou porque a tecnologia deve ser recusada, eu também tenho viés, também tenho o meu lado, né? Na luta, na história, como eu faço as coisas, então essa escolha apenas tornar visível algo que teve presente desde o início. Por trás da voz sintética tinha uma pessoa pesquisando, por mais que tivesse a mediação tecnológica da Big Tech, escrevendo, escolhendo o assunto, revisando fontes, ouvindo resultados, tentando corrigir erro e tentando estabelecer uma conversa. Mas não é neutro e agora eu quero falar com a minha voz, então agradeço a todo mundo que acompanhou os episódios, compartilhou conteúdo ou que dedicaram minutos às reflexões que foram feitas por ali, né? E nesse ambiente marcado pela velocidade, pela disputa permanente por atenção, que é esse mercado da atenção, né, e pela circulação de informações fragmentadas, para acompanhar um argumento já constitui uma forma legal, enfim, que vocês participaram, escutaram, ouviram, nem que seja uma pessoa, duas pessoas, três pessoas ou mais, né? Principalmente no YouTube, que tem uma audiência muito maior que no Spotify, no meu caso, né? Então, estou encerrando essa experiência com mais perguntas do que respostas. Vou ter um semestre muito dedicado estudando sociologia digital e gravando isso com vocês também, mas também com uma compreensão mais concreta do que significa produzir conhecimento para além do espaço acadêmico, junto com as novas tecnologias, né? E pensar a divulgação científica. Então, quando ou no podcast as ideias que a gente produz passam a ser faladas, ouvidas e discutidas, ela adquire outras possibilidades, com a minha voz humana também novos limites. Então, acho que o principal aprendizado, se eu posso dizer que houve algum, é que a tecnologia ela pode oferecer uma voz, mas construir uma conversa exige presença, né? Por mais que vocês não estejam me vendo, mas agora tem minha voz, responsabilidade e ter a disposição de vocês para escutar, né? Então, isso aqui foi o que tem a ver com a nossa vida, né? A partir de agora começa o projeto A Palo Seco. Então, não é um fim definitivo, mas é uma pausa e essa pausa pode ser longa aí do que tem a ver com a nossa vida. E agradeço vocês pela companhia durante todo esse percurso, pela atenção, pelos comentários, por terem escutado e repercutido. Mas o que tem a ver com a nossa vida dá uma pausa e agora vamos começar daqui em diante com o A Palo Seco, a nova série que eu vou estar produzindo para a minha audiência de 1 a 10 pessoas, o que já é ótimo, porque eu estou aprendendo, exercitando e estou falando com vocês, né? Estamos conversando também. Grande abraço, fiquem bem, vamos à luta. Tempos difíceis vem fácil, né? E preparem-se. Temos muitos desafios aí pela frente, principalmente seja nas eleições e pós-eleições no Brasil, mudanças climáticas e tudo mais. Então, um abração, valeu e tchau, tchau.